boa, rapaziada. Peguei agora pra fazer uma aula. Vou fazer também, né? A matéria de álgebra linear. Eu tô fazendo álgebra linear primeiro, depois eu vou fazer geometria analítica, porque como pô, a minha faculdade agora tá entrando no segundo semestre, e álgebra linear é no segundo semestre, é uma continuação de geometria analítica. Então eu vou fazer dessa forma, eu tô seguindo meio que o calendário da faculdade. E bom, vamos lá. Antes mesmo de começar, eu peço perdão se estiver meio ruim de entender a letra. Tentei fazer de um jeito melhor. Eu não tô no Word igual eu fiz nas outras aulas, mas na próxima aula eu escrevi, digitei bonitinho. Não vai ficar essa minha letra meio garranchada aqui. Mas eu tô seguindo o livro do... Esse livro aqui, ó, eu não lembro o nome dele direito. Vou pegar aqui, ó. Eu tô pegando esse livro aqui, do Steinbruch, que foi o que minha professora usou. E aí eu vou usar ele de base para fazer tudo isso. Então, vamos lá. E o livro ele começa dando uma revisão de vetor. Então, basicamente o que é um vetor? Ele é um segmento orientado que ele possui uma direção, um sentido e um tamanho ou um comprimento, ou também chamado de módulo. A gente vai ouvir muito mais falar de módulo do que tamanho ou comprimento, tá? Então ele tem um módulo, uma direção e um sentido. A representação, né, escrita de um vetor, ele tem essa setinha em cima, então se eu tiver U com uma setinha em cima, A com uma setinha em cima, é tudo vetor. Ou como ele é um segmento orientado, ele tem que ter dois pontos e aí uma reta que conecta esses dois pontos e ele tem uma direção. E aí, no caso, essa representação, né, do primeiro é a origem e depois a extremidade. É um outro tipo de representação, onde eu coloco a setinha também em cima dessas duas letras. E aí são duas letras, a primeira representa a origem do vetor e a última representa a extremidade, o final do vetor. Bom, o comprimento ele é basicamente o módulo do vetor, ou seja, o seu tamanho. Ele é representado pelo símbolo de módulo mesmo, como que a gente vê na matemática. Módulo, por exemplo, o módulo de 5, né? Que seria eu esqueci o nome, não é valor real. Valor absoluto. Então, tipo, basicamente isso. O sentido, na verdade, eu acho que essa daqui eu confundi, tá? Eu troquei. Mas, pior que agora eu não lembro. Eu vou falar assim, mas eu posso estar errado, tá? Eu posso ter invertido. Mas eu coloquei que o sentido, ele é o horizontal ou vertical, e a direção é para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Então, basicamente é isso que compõe um vetor. Todo vetor ele vai possuir o seu oposto, que vai ser representado por esse sinal negativo aqui na frente do vetor, que vai representar que eu estou invertendo o sentido do vetor, ou seja, todas as coordenadas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um vetor v aqui, que ele tem essas coordenadas. Se eu quero o oposto desse vetor v, eu vou ter menos 2 e menos 3. Basicamente assim que funciona a questão. Aí aqui eu coloquei uma representação meio gráfica, não ficou certinha a inclinação e tudo mais, mas é basicamente isso, né? Agora, eu posso ter vetores colineares, que eles vão estar na mesma direção, e isso vai ser uma das propriedades, vai ser derivado também de um escalar vezes o vetor, e coplanares, que eles estão no mesmo plano. Agora a gente tem as operações que podem se ter com os vetores. Pode-se somar cada coordenada do vetor. O exemplo aqui, eu tenho um vetor u e um vetor v. O vetor u ele compõe as coordenadas 3 e 5 e o vetor v as coordenadas 2 e 6. Eu quero somar esses vetores. Então eu vou somar a coordenada x aqui, né?
eu somo x com x e y com y. Eu não posso somar x e x com y numa soma usual. Que vocês vão ver lá que em espaço vetorial, essas coisas assim, subespaço, a soma, a pessoa pode decidir uma soma onde você soma o x de um vetor com o y do outro, sabe? Mas o usual é isso. Você soma o x de um vetor com o x do outro vetor. Então, somando os vetores u mais v, eu vou ter um vetor novo, que eu posso chamar de vetor w, que tem as coordenadas 5, 11. Posso fazer uma representação até para vocês, ó, que é mais fácil de ver. Não é algo difícil, né, porque vocês já devem ter visto isso, mas, ó, por exemplo, eu tenho um vetor u, que ele é... Deixa eu ver como é que eu coloquei. Ele é 3 e 5... Eu tenho um vetor u que é 3, 5 e um vetor v que é 2 e 6. Eu vou fazer a soma deles. Eu tenho um novo vetor w que tem essas coordenadas 5, 11. Então é assim que funciona a soma de um vetor. Aí eu tenho a representação geométrica de um vetor. Eu posso representar de duas formas. Eu colocando a extremidade, eu coloco o vetor u aqui, né? E o vetor v, a origem do vetor v vai na extremidade do vetor u. E aí o meu vetor soma, ele vai da origem do meu primeiro vetor até a extremidade do meu segundo vetor. Ou a regra do paralelogramo. Eu coloco as duas origens juntas, só que aí eu faço essa extensão aqui para achar esse vetor u mais v. A subtração, basicamente eu tenho o vetor u menos o vetor v, mas ela é equivalente a somar o vetor u mais o oposto do vetor v. Então, basicamente, é uma soma na qual eu tenho o oposto de um vetor. Então, por exemplo, eu tenho um vetor u aqui que ele é 3 e 5 e um vetor v que é 1 e 7. Se eu quero o oposto desse vetor, é menos 1 e menos 7. Então, eu vou somar agora. Ó. Eu vou ter aqui, ó, 3 e 5 mais menos 1 e menos 7. 3 mais menos 1 dá 2. 5 mais menos 7 dá menos 2. Esse é o meu vetor u menos v. Agora eu tenho umas propriedades da adição. Ela é associativa, ou seja, independe da ordem, basicamente. Eu não preciso fazer uma coisa primeiro. Eu posso fazer o u mais o v, ou também, e depois o mais w, ou eu posso fazer v mais w e depois o u. Ou eu posso fazer o u mais o w e depois mais v, independente. Comutativa, eu tenho que u mais v é a mesma coisa que v mais u. A terceira é que existe só um vetor nulo, no qual, quando eu somo um vetor v com esse vetor nulo, eu tenho o próprio vetor v, e um vetor v normal, ele existe um só vetor, que é o seu oposto, tal que somando esses dois vai dar zero. Aí eu tenho a representação da subtração. Posso fazer de duas formas. Eu posso somar o vetor u normal, pegar o oposto do vetor v e eu vou ter esse meu vetor u menos v. Foi o que eu fiz aqui, ó. Meu vetor u está nesse sentido. Meu vetor v, ele estaria para cá, ó. Compreende? Só que eu inverti ele, porque eu peguei o oposto. E aí eu fiz a mesma coisa. A origem no primeiro com a extremidade no segundo. Ou eu posso fazer de outra forma. Eu pego junto as origens do vetor u com o vetor v, só que o sentido do vetor ele vai sair da extremidade do segundo vetor aqui, no que está subtraindo, até a extremidade do primeiro vetor. Tem a multiplicação por um escalar. O que essa multiplicação por escalar pode fazer? Ela pode aumentar o tamanho do vetor, diminuir o tamanho do vetor ou inverter a sua direção, o sentido. Se ele está indo para, por exemplo, se eu tenho um vetor que está para a direita, eu posso ter um vetor que está para a esquerda, através de uma multiplicação por escalar. As propriedades.
Se eu tenho um escalar multiplicando um vetor vezes um escalar, é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação desses escalares vezes o meu outro vetor. Se eu tenho a soma de dois escalares, de dois números reais aqui, ó, e eu tenho u, eu posso distribuir, é a propriedade distributiva. Se eu tenho agora um escalar multiplicando a soma de dois vetores, eu posso distribuir isso daqui também. E eu tenho da mesma forma que na soma a gente tem um vetor nulo, tal que somando um vetor v a esse vetor nulo, eu tenho o próprio vetor v, o, entre aspas, vetor nulo da multiplicação seria 1, porque multiplicando um vetor por 1, eu tenho esse próprio vetor. Agora, nós temos a questão de um vetor definido por dois pontos. AB, eu tenho um vetor AB aqui. Como que eu sei o tamanho desse vetor, quais são as coordenadas desse vetor? Se eu tenho o ponto B e o ponto A, é só eu fazer a subtração das coordenadas do vetor B. Eu faço a coordenada do vetor B menos a coordenada do vetor, perdão, a coordenada do ponto B menos a coordenada do ponto A. É a extremidade menos a origem. Lá em geometria analítica você vê isso com mais não profundidade, mas de um jeito mais certo, só que como é um resumo, eu só tô passando por cima, assim, só pra gente saber que, por exemplo, eu tenho dois pontos. Vou mostrar no GeoGebra também. Por exemplo, nós temos dois pontos. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho o ponto A, que é 2 e 3, e eu tenho o ponto B, que é 3 e 8. Não, 3 e 1. Agora eu quero um vetor que vai de A até B. Então, se eu quero um vetor que vai de A até B, eu tenho que fazer a extremidade menos a origem. Então, eu tenho que fazer... vou ter um vetor U, que ele vai ser igual a B menos A. Se eu quiser, eu posso colocar ele aqui, ó. Tem um jeito, só que eu não lembro como. Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó. Você percebeu? Só que a diferença é que esse vetor U, ele tá partindo da origem, tá? Esse vetor V, ele parte de A e vai até B. Basicamente, eu tô achando um semelhante dele. Esse vetor V aqui, que a gente achou, que vai de A até B, ele tem um representante dele que parte da origem, que tem o mesmo tamanho, o mesmo sentido, mesma direção. Que é esse vetor U que eu faço, a extremidade menos a origem. Então, ok. Agora a gente tem um produto escalar, ou também chamado de produto interno. Ela sempre vai resultar em um número. Ela é feita multiplicando as coordenadas dos vetores, ou seja, eu tenho um vetor x1, y1, produto interno de x2, y2. Eu vou ter x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. E eu somo depois o resultado dessa multiplicação. Um exemplo, eu tenho um vetor u que ele tem as coordenadas 1 e 2 e um vetor v que tem as coordenadas 3 e 6. Fazer o produto escalar deles, 1 vezes 3 mais 2 vezes 6. 1 vezes 3 dá 3, mais 2 vezes 6 que dá 12, eu tenho 15. Esse é o meu produto escalar. Tem produto vetorial também, que vai gerar um vetor. Você faz o produto vetorial. Eu não coloquei ele aqui porque no livro não tinha, mas um produto vetorial você usa a matriz. Você vai gerar um vetor ortogonal. Ou seja, eu tenho dois vetores, U e V. Eu vou gerar um vetor W que é ortogonal, perpendicular, né, a U e V, basicamente.
Então esse meu produto vetorial, ele gera um vetor que tem 90 graus em relação a U e a V. Como que eu faço isso? Como que eu acho, né? A gente tem que entender que no produto vetorial a ordem é muito importante. Então se eu estou fazendo U, acho que é produto vetorial V, acho que esse é o símbolo. Isso daqui é a mesma coisa que menos o V produto vetorial U. Porque se eu mudo as coordenadas, eu vou ter o vetor oposto, tá? Aí como que eu faço? Como o vetor U é o primeiro, na primeira linha eu coloco como é que é o nome? As coordenadas. Como a gente está falando que vai gerar um vetor que está fora do plano dos dois primeiros vetores, tem que ser um vetor tridimensional, ou seja, ele tem que ter x, y e z. Ele faz parte do R3, tá? Então eu vou ter o i, o j e o k, que seriam o meu x, o meu i. Esse é o meu x, basicamente. Esse é o meu x, esse é o meu y e esse é o meu z. Aí seria o x1, y1, z1 e o x2, y2, z2. Aí eu faço o determinante disso daqui. Aqui seria o meu vetor w. Aqui vai gerar meu vetor w. Aqui é o meu vetor u. E aqui é o meu vetor v. Fazendo o determinante disso, como eu tenho 3 incógnitas aqui, eu vou gerar um novo vetor, que é perpendicular a u e a v. Tem outras propriedades do produto vetorial, mas como não tinha no livro, não vou entrar muito nisso. As propriedades de um produto escalar são essas, eu não vou citá-las. É interessante saber, mas também tranquilo. Por exemplo, ó, o produto escalar de um vetor por ele mesmo sempre vai ser maior ou igual a zero. Se for igual a zero, é porque esse vetor é um vetor nulo. Ou seja, então, se eu tenho um produto escalar entre o mesmo vetor, ele vai dar zero, e ele vai dar zero somente se esse vetor for nulo. Comutativo, eu posso fazer U escalar V ou V escalar U, dá a mesma coisa. Distributiva também, a multiplicação por um escalar. E aí eu tenho que U escalar U, eu tenho um escalar entre o mesmo vetor, é a mesma coisa que eu pegar o módulo do vetor U e elevar ao quadrado. O ângulo entre dois vetores, a gente vê em geometria analítica, mas a fórmula é essa aqui. O cosseno do ângulo formado por esses dois vetores é a divisão entre o produto escalar dos dois vetores vezes, isso daqui é uma multiplicação, tá? Não é o produto vetorial, é uma multiplicação. Então, eu estou multiplicando o módulo dos dois vetores, tá? Mas como é que eu acho esse módulo? Fazendo Pitágoras, basicamente. Eu tenho que o módulo de um vetor é a soma do quadrado de suas coordenadas, a raiz da soma do quadrado de suas coordenadas. Então, se eu tenho um vetor que é do R2, é x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz disso tudo. Agora, para um vetor que é no R3, é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E aí eu vou ter o módulo do vetor, que vai ser o meu tamanho. Foi isso a aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula mais rápida, eu achei que ia ser mais rápida, mas é mais um resumo mesmo do que vai ter, porque eu tô seguindo o livro. Na próxima aula eu vou falar sobre espaços vetoriais e tamo junto, rapaziada.